Nós podemos estar a empobrecer, mas ter tribunais capazes. Nós podemos estar a empobrecer, ter um sistema fiscal capaz. É um sistema que todos os anos muda. Ora, para um investidor, a estabilidade do sistema fiscal é essencial. Não só o que paga, como a certeza de que aquilo que vai pagar daqui a 1, 2 ou 3 anos é previsível. Portanto, nada é previsível. Vai-se para uma Câmara Municipal, está-se anos para obter uma aprovação. Vai-se para, por exemplo, o arrendamento. Já desde o tempo de Salazar se anda a fazer reformas sobre o arrendamento. Nunca nenhuma resolve. Ora, nós podemos arrumar a casa desses pontos de vista, quer dizer, criar condições de atração de investimentos, apesar de estarmos a empobrecer e apesar de estarmos a realizar outras. Uma das minhas expectativas em relação a este governo é exatamente saber se ele vai ser só capaz de se empenhar para responder à dita Troika ou se ele vai ser capaz de realizar essas outras tarefas que há 25 anos deviam estar realizadas. Precisamente, nós podíamos simplesmente importar sistemas que funcionam, sistemas fiscais, sistemas de segurança social, sistemas de justiça. Deixe-me só assinalar uma coisa. O senhor dedica o seu livro a Hernani Lopes, que qualifica como um homem íntegro, competente, leal e corajoso, que tanta falta faz neste deserto em que nos encontramos. Foi um deserto de homens que nos transportou aqui nas últimas décadas. Em boa parte. A qualidade, em geral, dos dirigentes políticos não é a mesma coisa do tempo do Hernani, como é evidente. Nem os dirigentes políticos. Eu dou-lhe um exemplo que é significativo. Não sei se você já teve a ocasião de ver, a RTP tem lá a gravação de um frente a frente entre Mário Soares e Álvaro Cunhal. 2 horas e meia. Veja a educação. Não havia 2 pessoas que pensassem mais diferentemente do que Mário Soares e Álvaro Cunhal. Pois 2 horas e meia foi um encanto de correção, de educação, de confrontação de ideias, de contraposição de soluções. Hoje você não pode ouvir meia hora. É um enjoo. Portanto, isto é um indício do empobrecimento da classe política. Agravada pela profissionalização da classe política, que muitos deles estão ali para salvar a pele. Não estão para tratar do país. Mas isso é um reflexo do resto dos setores profissionais do país? Não é um reflexo. Há setores profissionais bastante bons, como é evidente. Agora, a política já não atrai gente muito capaz. Já não atrai gente muito capaz. Porque uma pessoa que está na sua profissão com êxito e com sossego não vai para dentro da política, a ter que estar a esgravatar no meio dos deputados e daquela gente dos partidos, a ter que estar a disputar lugares nas listas. Bom, ninguém vai perder tempo com isso. Porque, no seguinte, a capacidade de captação da atividade política é mínima. E aqueles que estão dentro também não podem sair porque são empregados da política. E o próprio sistema vai-se declarando incapaz de se levar a sério. Foi assim ou não que viu a proposta do futuro Primeiro-Ministro de criação de uma entidade para fiscalizar a execução orçamental e as contas públicas? Quase que um pedido ou uma declaração de incapacidade, de incompetência, de falta de fé, então cria-se um organismo para me autofiscalizar, quase. Eu concordo com essa proposta do futuro Primeiro-Ministro, do Pedro Passos Coelho, porque realmente as entidades que nós temos não têm dado grande prova. Nós temos a UTAO na Assembleia da República. São bons técnicos, mas não lhes fornecem elementos. Mas aqui não serve para nada. Nós temos o Banco de Portugal, que tem uma missão restrita. Nós temos o INE, que tem outra missão restrita. Aquilo que o Ministério das Finanças publica nos últimos anos não é para acreditar. Temos o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem uma missão que é a verificação da legalidade. Portanto, nenhuma das entidades supre esta necessidade. A criação de uma entidade à qual se tenha de entregar os elementos rigorosos, que os compile, que os ordene, que os publique, eu acho que é uma conquista muito importante. Tenho ouvido as pessoas aí a discordar, mas eu acho muito bem que se crie essa entidade. Uma entidade nova, com gente recrutada de novo. Por quem? Que gente? De que organismos? Com que perfil? E porquê é que há de ser diferente dos organismos que existem? Ouça, nós não podemos pensar que tudo é incapaz de funcionar. Porque aquilo não funcionou no Ministério das Finanças porque não deixavam funcionar. Porque os números que vinham cá para fora eram tratados para enganar. Portanto, agora, se estes não se intrometerem na vida dessa instituição, porque ela depende de uma entidade autónoma que é o Banco de Portugal, cujo governador é um excelente governador, é uma personalidade da maior importância hoje na vida política portuguesa e económica, se forem buscar gente ao Tribunal de Contas, bem, o Guilherme Oliveira Martins é outra pessoa impoluta e impecável, portanto, eu penso que eles farão
farão concorrer gente realmente acima da média. E não estará cá a Troika a fazer já esse trabalho? Mas ouça, nós precisamos de ter uma nossa, porque uma entidade destas irá fornecer aquilo que a lei designar. E a Troika fornecerá aquilo que quiser fornecer. Acho que nós temos que ter autonomia e é uma medida com que eu estou inteiramente de acordo. O senhor gostaria de ver alguém em concreto à frente da pasta das finanças? Ouça, há várias pessoas muito capazes. No Ministério das Finanças, hoje, não sou capaz de imaginar, o Ministério das Finanças tem uma característica. É que não pode fazer para além daquilo que o chefe do governo permita. Mas não é obrigado a fazer aquilo que não quer fazer. Este último governo, este governo que está de saída, o meu reparo ao Ministro Teixeira dos Santos é que eu entendo que ele não se opôs às asneiras que se andam a fazer. Estas coisas de autoestradas... O ministro que se opôs teve de sair. Mas sai. Mas é que saírem 2 ou 3, depois tem que se cuidar disso. Porque o Ministro das Finanças tem poder de oposição. Não tem poder de iniciativa e poder para levar por diante aquilo que entenda, mas tem poder para fincar os pés no chão. E eu duvido que o Ministro Teixeira dos Santos tenha fincado os pés no chão. Porque estas asneiras todas que se têm andado a fazer... Porque você repare, nós não tínhamos economia para manter o Estado que tínhamos. Como é evidente, esses números que você aí tem são números que atestam rigorosamente isso. Ora, o que é que aconteceu? É que, para além desses encargos que nós já tínhamos, foi por fora criado um imenso conjunto de encargos. Grande parte foi dinheiro que veio para fazer as asneiras. O endividamento disparou, sobretudo, na última década. Eu tenho aqui números. Nós devíamos, em 2010, ao exterior, 44 mil milhões, agora devemos 190 mil milhões. Quer dizer, aumentou 150 milhões numa década. Significa, em média, 15 mil milhões por ano. 15 mil milhões por ano são 1.200 milhões por mês. Quer dizer, todos os dias nós estamos a todo minuto endividados. Isto aí, eu refiro aí, há bocado estive a dar uma olhada, porque eu nunca tenho paciência para reler aquilo que escrevi. Mas há bocado folhei e assinalava aí que no ano 2001 ou 2002 a banca estava a endividar-se excessivamente no estrangeiro. Perigosamente. Portanto, tudo isto era previsível. Sabe que a mim me indigna, porque essas contas que aí estão feitas, qualquer pessoa que tenha uma máquina de calcular e saiba aritmética faz essas contas. Não houve um Ministro das Finanças que mandasse fazer estas contas. A nossa economia cresceu nos últimos 20 anos a uma taxa anual média de 1,8. A nossa despesa corrente primária, quer dizer, sem juros e sem investimentos, cresceu 4,2. A Ana, imagine que em sua casa o seu ordenado aumenta por ano 1,8 e que a sua despesa aumenta 4,2. É preciso ser um sábio para ver isto. É preciso ser uma pessoa de grande qualidade. Não. Dr. Medina Carreira, nós ouvimos há poucos dias o presidente de uma empresa pública dizer que a empresa tinha de rendimento anual 400 milhões e que tinha de custos 480 e, portanto, era perfeitamente viável. Pois, esse dirigente devia ser chamado para se explicar. Como a explicação não deveria convencer, devia ser logo posto na rua. Este fim da ilusão dirige-se a alguém em concreto ou a todos os portugueses? Ana, isso não se dirige a ninguém, porque ninguém soube disso, como se sabe. As televisões nunca perguntaram por nada. Porque as televisões tratam normalmente do trimestre, não tratam dos 5 anos. Os jornais não têm, digamos, tiragem suficiente. A população, digamos, não é preparada para estar a ouvir e a perceber essas coisas. Quer dizer, isto era dirigido à classe política chamada. E não teve nenhuma ressonância, porque números deste tipo assustam qualquer dona de casa. Nem é um ministro das Finanças formado em economia. Assustam qualquer dona de casa. Como é que ninguém deu por isso? Porque estes números estão no Ministério das Finanças, não os roubei, nem os tirei de outro sítio. São de lá. Então algum ministro das Finanças viu isto? Permitiu isto? Permitiu que se fizesse autoestradas aí por todos os cantos com um país a endividar-se desta maneira? E com uma despesa a crescer desta maneira? É que você sabe que isto da Troika, enfim, é um mal, é realmente muito, muito pouco grato que um país tenha sido governado por estrangeiros, que é aquilo que está a acontecer. Mas a geração que vem aí, a sua nomeação... Pela terceira vez em 3 décadas. Sim, mas é diferente. Esta é uma governação descarada. Quer dizer, eles chegaram a ter que ser sustentada. Quer dizer, isto é que é o grande problema, este é o que é o grande crime que foi praticado. Foi a morte social e económica de uma ou duas gerações. Este foi o grande crime que foi praticado pelos governos, nomeadamente pelo último e pelo penúltimo. Nós podemos prever muito mais desemprego nos próximos tempos. Como é que dizemos aos portugueses, o que é que lhes dizemos?
não se lhes diz nada, porque aqueles que deveriam dizer vão-se embora. Porque este é o problema da chamada responsabilidade política, que não é coisa nenhuma. Perde-se eleições, o sujeito pega no carro, vai para casa e continua a viver folgadamente. Eu defendo a incriminação dos atos políticos. A incriminação. Portanto, um crime, como digo, não sou penalista, não tenho competência técnica, mas se não há um preceito desse, devia ser criado. Porque, como António Barreto dizia, é preciso dar um exemplo. Porque assim, esta gente vem, faz estes disparates, liquida 2 gerações, vai profunda revisão da proteção social. Não vai haver dinheiro. Vai haver um momento em que se vai pôr na saúde, não se tira-se das pensões, ou põe-se nas pensões e tira-se da saúde. E enquanto houver para pagar dos 2 lados. Porque com uma economia a crescer 1%, com o endividamento externo e encargos de juros brutais, não vai haver dinheiro. Portanto, aqui eu não sei se você leu em um capítulozinho sobre o Estado Social. O Estado Social é tratado como uma burla. O Estado Social é defendido na economia. Não é no meio da rua aí a fazer propaganda eleitoral. O Estado Social é na economia que tem que ser defendido. E quando as pessoas vêm, como muitas pessoas da nossa elite, são os economicistas, uns mensageiros da desgraça,